tenho certeza que se você está aqui, você é uma das sobreviventes ao ano de 2020. Sim, 2020 foi um ano de sobreviver, foi um ano de se reinventar, foi um ano de recriar. E 2021 é o ano de você crescer. Eu não sei o ponto que você está, se você perdeu renda, se o seu negócio de repente bombou, porque a gente teve muitos casos de gente que fez dinheiro em 2020, mas uma coisa eu sei, o novo consumo não será o mesmo como antes. E eu quero hoje replicar aqui para você uma live curta que eu fiz lá no meu canal do Instagram, falando sobre o consumo pós-pandemia. Como vai ser o mercado nesse ano de 2021. Essa live é totalmente aplicada, eu fiz ela mais ou menos no mês de setembro, mas ela é totalmente aplicada para esse momento, para você que está aí remodelando o seu negócio ou avaliando como vender mais, como ter crédito, como ter dinheiro. Será que as pessoas precisam ter dinheiro para comprar? Eu falo tudo nesse vídeo e, claro, vou pedir para você deixar o seu joinha se você é empreendedora e quer aprender mais sobre gestão financeira do seu negócio. Deixa o seu joinha que eu vou falar ainda mais disso, tá bom? E se inscreva nesse canal. Toda semana a gente traz vídeo aqui novo para vocês. Se você se inscreve e ativa o sininho, o YouTube avisa você. Então, sem mais delongas, vamos lá para essa live que ela vai ajudar muito no seu negócio em 2021. E nós vamos falar sobre consumo. Então, todo desejo nasce da falta. Essa foi uma frase que eu ouvi muito tempo e fez muito sentido para mim. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Afinal de contas, tá todo mundo doido para gastar dinheiro. Tá todo mundo doido e não sabe como é que faz, não sabe onde gasta. Vamos ver um pouquinho o que está acontecendo por aí no mundo, como é que tá esse consumo pós-pandemia, né? Como é que estão as coisas e vamos avaliar o que a gente tem que trazer para nossa vida. E essa vai ser a nossa sequência. Eu vou colocar aqui para vocês o que a gente tem de dados, quais são as questões comportamentais que faz a gente girar em torno dessa questão do consumo. E também vou colocar o que está acontecendo no mundo, e aí vale muito para quem tem, né, empreendimento, para as empreendedoras aí de plantão, o que está acontecendo no mundo que a gente pode trazer para a gente, preparar o seu negócio e, claro, depois entender o que a gente faz, afinal de contas, com o nosso bolso frente a essas informações que eu dei. Bom, gente, então vamos lá. Eu coloquei essa frase, né? Todo desejo nasce da falta. Essa eu acho que é a frase que vai permear toda a nossa live aqui, porque é exatamente isso. Se você for pensar, isso vale para tudo, não só para o consumo, né? Até para o desejo que você está pensando aí, ele também vale muito isso, né? Todo desejo nasce da falta. Então, o que a gente pode avaliar? O que faltou nesse período, né? Faltou, as pessoas ficaram confinadas em casa e cada um respondeu de uma forma. Se tem uma coisa que eu reparei muito nesse período de pandemia, e tenho certeza que vocês também repararam muito, é que cada pessoa responde de uma forma. As diferenças pessoais, elas apareceram muito em relação à criticidade, a como encarar um momento de crise. E essa crise pode ter sido desde a questão econômica que a gente viu, mas principalmente foi um período que a gente ficou muito próximo da morte, né? E aí dispara toda a parte mais natural, mais instintiva de cada um. Então cada um respondeu de uma forma. E isso tem se mostrado agora nesse retorno do pós-pandemia. Uma das coisas que a gente tem visto muito é que as pessoas estão com aquele sentimento, poxa, eu vou consumir porque eu mereço. Eu fiquei tanto tempo me privando de várias coisas que eu vou consumir porque eu mereço. Então, a primeira coisa que eu queria deixar com vocês aqui é que, né, todo desejo nasce da falta, esse é o número 1. E a número 2 que eu quero deixar com vocês é: o consumo, ele não se baseia em caixa, tá? Infelizmente, essa é a minha luta, né? Eu vivo alegando isso, né? Cuida do dinheiro e tudo mais, mas o consumo, ele não se baseia em caixa, ele não se baseia na quantidade de dinheiro que as pessoas têm, ele se baseia no crédito. Então, se a pessoa tem crédito
ou se ela vê facilidade de crédito, ela consome. Fica aí então a minha dica para você que é empreendedora, que tá, né, nessa crise, ninguém tá comprando. Cuidado, que às vezes não é o dinheiro que é o fator decisivo para consumo. E isso para mim é muito claro de ver, porque a gente já tinha, antes da pandemia, mais de 60 milhões de endividados nesse país, né? É muito mais gente do que a gente pensa que tem de desempregados, por exemplo. Então, assim, se a gente vê a quantidade de endividados e a quantidade de desempregados, tem muito mais endividado. Por quê? Porque as pessoas não precisam de dinheiro para consumir, elas precisam de crédito. E principalmente brasileiros, gente. Principalmente nós brasileiros, que temos uma cultura que a gente só pensa no hoje, só pensa no máximo do amanhã, né? Essa geração de agora que está começando a pensar, né, no amanhã, uma geração que já está mais aí pensando mais na educação financeira. Talvez essa se baseie mais em caixa, mas a grande maioria dos brasileiros não precisa ter dinheiro para consumir, eles precisam ter crédito. E se você é empreendedora e oferecer facilidade de crédito, a tua chance de vender é muito mais. Infelizmente, nós ainda não olhamos para os juros, a gente olha se a parcela cabe no bolso, tá? Então fica aqui a minha segunda dica. Então a primeira dica é: todo desejo nasce da falta. A segunda é: o consumo não se baseia em caixa, ele se baseia em crédito, tá? A terceira dica é: vamos olhar um pouquinho o que está acontecendo no mundo para ver o que a gente traz para cá. Então a terceira dica é: as pessoas estão com um sentimento, vou consumir porque eu mereço. Esse sentimento, embora seja um perigo para suas finanças pessoais, é o que tem comandado muito o comportamento, né, das pessoas no pós-pandemia. Aí eu vou passar aqui para vocês um pouquinho os estudos de algumas consultorias grandes, né, que eu respeito muito. Uma delas é a Bain & Company. Essa consultoria, gente, se vocês quiserem entender um pouco mais do quanto ela entende do consumo, ela tem aquele livro, Você Me Indicaria para um Amigo, que é uma das bases de uma pesquisa muito feita no varejo, que é o NPS. Tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, senão eu vou consumir todo o nosso tempo só falando de como que funciona essa pesquisa, mas a Bain & Company é uma consultoria muito renomada e que eu acredito muito no que eles colocam. A outra é a Inovasa, que também é uma consultoria muito renomada, Innoveja, vamos falar assim, e eles fizeram já um estudo nos países que já estão voltando para trazer pra gente. Eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Então, gente, baseado nessas três questões que eu falei aqui, né, de comportamento. Primeiro, todo desejo nasce da falta, o consumo ele é muito baseado nisso. Se a gente for para o lado econômico, o consumo não se baseia em caixa, ele se baseia em crédito. E aí, voltando para a questão comportamental, mas já no pós-pandemia, o sentimento que reina é eu mereço. Então, baseado em tudo isso e no estudo que essas duas consultorias fizeram, o que a gente chega? Primeiro, o mundo pós-pandemia é um mundo de novos hábitos, isso é indiscutível, ponto. Isso chegou para ficar. Essa coisa do, poxa, eu descobri o delivery, a gente vai falar disso, eu descobri que eu preciso morar melhor, isso mudou e veio para ficar. Se a gente olhar ramos grandes, né, segmentos maiores, por exemplo, construtoras, as construtoras estão mudando rapidamente. Eu até coloquei aqui outro dia uma foto de um encarte de um apartamento, dessas ofertas que a gente recebe de apartamento, onde a sacada não tinha mais a churrasqueira, a sacada tinha o home office. Por quê? Novos hábitos, hábitos que vieram para ficar. Então, quais são os novos hábitos? E eu tô falando isso tanto para você que é consumidora, quanto para você que é empreendedora. Se você é empreendedora, dá uma olhada nesses novos hábitos e vê o quanto o teu negócio está alinhado com isso. Porque se não tá, não adianta você ficar dando murro em ponta de faca ou esperando o dia que vai acontecer. Você precisa de dinheiro hoje. Então não adianta você ficar esperando o dia que vai acontecer. Tem que realmente se remodelar, mudar mesmo o formato. E se você é consumidora, tem duas coisas. Primeiro, eu vou falar aqui para você não se sentir tão culpado. E segundo, por último, eu vou falar lá, né, no final, como que a gente vai cuidar do nosso orçamento frente a tudo isso. Então, um dos novos hábitos que veio para ficar é
o mundo pós-pandemia é muito mais digital do que já era. Então, se você já tinha aquelas ofertas do Google bombando na sua tela, pode ter certeza que o Google tá aí, vendo o que você deseja, que é o nosso tema aqui, e vai bombar na sua tela muito mais coisas. Eu lembro quando, lá atrás, né, quando a gente começou com essa questão de internet mais massificada, as pessoas falavam assim: você vai entrar no shopping e quando você entrar no shopping, a sua localização vai ser disparada para uma central, que ninguém falava do cloud, do Google naquela época, vai ser disparada para uma central e eles vão disparar o que você deseja consumir ou o que você precisa. Isso já está acontecendo e vai ainda mais. Então todo o nosso desejo vai começar a popar na tela. E não estou falando só do seu, eu estou falando que isso vai acontecer também com os seus filhos, vai acontecer também com o seu marido, com a sua esposa, com a sua companheira, enfim, gente, todo mundo que nos circula. Então é um momento para a gente entender que a indústria do marketing está se preparando muito, eles sabem que o mundo novo é digital e as ofertas de consumo vão popar na sua tela e dos demais que andam com você muito. Começa a entender por que a educação financeira é muito importante, porque o desejo é imenso, a oferta está ali, o crédito está fácil. Se não cuidar, você pode sim se complicar ainda mais, tá bom? Então, o novo mundo é digital, prepare-se para cada vez mais as ofertas que você tanto deseja baterem na sua porta. Aí uma outra tendência muito grande, além do digital, são as experiências. Sabe o que aconteceu lá na China, quando o pessoal saiu, né, pós-pandemia? Gente, 60% das pessoas, segundo pesquisa, né, da Bain Company e da Innovasia, foram comer com os amigos. Você já fez isso? Eu já fiz isso. O que eu quis fazer quando começou a voltar ao normal? Chamei amigos para jantar em casa, ou então fui para rua para ir para restaurantes, para encontrar amigas. Por quê? Todo desejo nasce da falta, era o que eu mais sentia falta. De estar nos restaurantes, de estar vendo. Então, 60% das pessoas na China foram para rua comer com os amigos e isso a gente está fazendo aqui. Ah, mas eu não devo fazer, Lisa? Não, não estou falando aqui que você não deve. Eu só acho que você tem que priorizar e avaliar o que realmente tem valor para você. Aliás, uma outra coisa que as pessoas fizeram muito na China foi ir para salões de beleza. Quantas pessoas eu sei que ficaram sem cortar o cabelo, as mulheres ficaram sem fazer suas luzes, muitos homens ficaram sem fazer barba. Então, assim, esse pessoal saiu para consumir experiência, para consumir ali a sua beleza. E aí a gente tem que ver como que a gente está com isso. Vamos gastar com isso? Se é um desejo teu, vale a pena. Vocês sabem que a minha linha não é se prive de tudo para ter dinheiro. Isso não é vida, gente. Definitivamente não é vida. Então, se você quer cuidar bem do seu dinheiro, sim, coloque coisas que te dão prazeres para você fazer pontualmente. Porque, assim como uma dieta, não adianta você se privar, porque depois você acaba consumindo muito mais. Mas a gente já vai chegar na gestão do orçamento. Então, se você tá nessas categorias, seja do lado de empreendedora, ou seja, do lado de consumidora, você está dentro da onda, né? Tá dentro da tendência. Uma outra coisa muito interessante, que eu não sei se aconteceu com você, mas aí a gente lembra daquele fato. Vocês lembram que quando a China reabriu o comércio, aquela grife de loja, a Hermès, né, que é uma grife que tem bolsas caríssimas, gente, caríssimas mesmo. A gente tá falando aí de bolsas em torno de pelo menos 15 mil euros, tá? Ou seja, 90 mil reais. Já pensou você carregar 90 mil reais no braço? Bom, essas lojas tiveram em um dia lá na China 2,4 milhões de faturamento. Esse foi o maior exemplo para mim do consumo por vingança. Mas existe uma explicação. No pós-pandemia, as pessoas estão consumindo coisas de mais valor. Ou seja, acho que chegamos ao fim da era das brusinhas. Sabe aquela coisa da promoção? Comprar muito? Não. Elas estão comprando menos e coisas que tenham mais valor. No caso da bolsa, para mim ela entra claramente nessa questão do todo desejo nasce da falta e no segundo item que eu falei, que é o eu mereço.
Comece a entender que faz tudo muito sentido. Poxa, eu sofri tanto. É claro que a gente está falando de uma população abastada, né? Quem não tem como e nem dá valor nisso não vai lá comprar. Mas existe sim, principalmente na China, uma parte da população que é extremamente consumista. Aliás, se a gente viajar pelo mundo, vou pegar um exemplo, a loja da Louis Vuitton lá na França, por exemplo, elas têm, sabe o que lá dentro, gente? Vendedoras chinesas e vendedoras brasileiras, porque são povos muito consumistas. Então, se a gente olhar a China, que é um país consumista, e o nosso vem logo em seguida ali, as classes mais altas foram atrás do objeto de desejo. E essa bolsa, né, tem um modelo que chama Birkin dessa loja, que ele é caríssimo e eles podiam comprar, e a loja foi lá e faturou 2,4 milhões num dia. Então, assim, ficou uma marca histórica, né? E eles, lógico que não vão continuar vendendo assim, mas foi o que marcou muito esse sentimento do eu mereço. De qualquer forma, existe sim, já voltando aí para o mundo e para as bolsas de 200, R$1.000, R$2.000, enfim, essa tendência. As pessoas estão prezando mais por experiência e por valor. Por isso que o restaurante, as viagens, o salão de cabeleireiro e objetos mais caros estão sendo consumidos. Porque as pessoas falam, eu vou pegar o meu dinheiro e vou comprar uma coisa do meu desejo. É o sentimento do eu mereço. Ah, mas o que eu vou fazer, Lisa? Eu vou comprar isso? Escolhe um. Então, assim, o que mais te fez falta nesse período? É um período também que muita gente resolveu buscar a facilidade. Quantas pessoas estão comprando? Eu nem conhecia, gente, aquele robozinho que varre a casa. Nesse tempo que as pessoas tiveram que às vezes ficar sem empregada, ficar em casa e todo mundo ajudar em casa, a parte dos eletrônicos que ajudam em casa também estão sendo altamente consumidos. Esse robozinho que limpa a casa, eu nem conhecia. E esse é um item que está sendo muito vendido. Por quê? Porque as pessoas estão valorizando a experiência. Uma outra tendência muito forte também é valorizar o pequeno comércio local. Então, por quê? De novo, o acolhimento, a experiência. Se você começou a comprar numa loja que está aí perto da sua casa, ou alguém que está te dando mais atenção, ou até aquela própria loja do iFood que começa a conversar mais com você, você está perfeitamente dentro da tendência. Por quê, gente? De novo, as pessoas estão querendo acolhimento e estão valorizando o pequeno. Inclusive, existem grandes redes que estão se humanizando para poder não perder essa tendência agora. Então, é muito comum a gente ceder à tentação de consumo de quem trata a gente melhor. Mas, finalmente, aí eu queria falar com vocês como é que fica a gestão da renda, que esse é um outro item que apareceu na pesquisa, tá? As pessoas na China definitivamente disseram, vamos cuidar melhor da nossa renda, nós vamos melhorar a gestão da renda, ou seja, através de aquisição de seguro-saúde, porque faz sim parte da boa gestão do seu orçamento, ter ou não ter um bom plano de saúde aí, através de aumento de renda definitivamente, buscar renda extra, buscar um novo emprego, buscar um novo empreendimento. Não é mais o tempo de chorar, gente. Se antes a gente era demitido e ficava chorando um ano buscando um novo emprego, hoje o mundo foi demitido. Então, até esse comportamento a gente tem que mudar. É um baque? É um baque, eu não tenho dúvida de que é um baque. É uma situação difícil, sim, mas é uma situação difícil para ser enfrentada. E como você vai enfrentar essa situação difícil? Através de conhecimento, buscando essas tendências, olhando para você, o que você sabe fazer, quais são os seus talentos. Eu sempre falo como eu gostaria que as pessoas percebessem que o talento dela não é aquela loja física que ela teve que fechar. O talento dela não é a empresa que ela trabalha, o talento dela é dela. Se ela estava lá na empresa, porque ela servia ali e ela pode servir em outro lugar. Se ela tinha aquela loja física, é porque ela fez aquilo e ela pode fazer em outro lugar. Ela pode fazer o digital, né? Mais do que nunca, o novo mundo é digital. Então, olhar para dentro, ver os seus pontos fortes, buscar, sim, formas de geração de renda e, claro, cuidar muito do seu orçamento. Se o novo mundo nos traz o fim das brusinhas, maravilha, que esse consumo seja um consumo consciente, um consumo que está alinhado à construção
da sua riqueza, porque o não consumo, ficar só segurando dinheiro e não viver, isso também não é vida. O consumo exagerado e não guardar dinheiro, viver só o hoje, não viver o amanhã, isso também não é vida. Aliás, uma dica muito importante que ficam nas entrelinhas dessas pesquisas. A China tem uma população de idosos muito grande. A população de idosos na China é maior do que a população do Brasil. Então, esse consumo de vingança, ele tende a ser maior lá do que maior aqui. Outra coisa, a educação financeira na China, querendo ou não, ainda é maior do que a nossa. Então, que o consumo de vingança exista sim, mas que você lembre que existe amanhã e que você tem que estar preparado para amanhã. A última coisa que eu gostaria que acontecesse, que essa é a minha causa e é por isso que eu tô aqui com vocês, é que as pessoas voltem a não pensar no amanhã, né? Que todo mundo que levou uma pancada dessa crise, que se viu ali desprotegido financeiramente, trabalhe isso. Pode consumir sim, mas que você trabalhe muito na proteção da sua riqueza, na proteção do seu patrimônio, na proteção da sua independência financeira ou aposentadoria, porque ela vai chegar. Independente de ter outra crise ou não, eu espero que a lição tenha ficado e que você possa se preparar aí para o futuro. Um beijo grande, até a próxima.